Gente, oi, tudo bem, gente? Segundo vídeo, já tô passando por tribulação. Olha o que aconteceu agora. Gente, eu fiz o vídeo todinho, 18 minutos. E quando eu fui ver o vídeo, não tinha áudio, porque o microfone não funcionou. Tudo bem, Deus não queria que fosse aquele vídeo. Mas Deus vai guiar agora, porque eu não vou desistir. Entendeu? Eu não vou desistir. Então, gente, vamos voltar à santidade aqui. Respira. Então, lá em Gênesis capítulo 13, versículo 8, diz assim: Um dia Abrão disse a Ló: Nós somos parentes chegados, e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha. A terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Gente, o que estava acontecendo aqui? Qual era o contexto dessa situação? Foi quando Deus, né, disse para Abrão que ele teria que deixar a sua terra e a sua parentela, né, para poder seguir aí uma nova jornada desconhecida, um caminho aí desconhecido, para que ele vivesse a promessa de Deus, né, ser um pai de multidões. Então, Abrão foi. E Ló também. Ló era parte da família, né, era parentesco e tal. E aí, gente, Ló, aconteceu o quê? Ló não estava se dando muito bem com Abrão, né, que tava com muito... Gente, quem é Abrão? Abraão, tá? Abraão, antes de ser Abraão, era Abrão. Aí Abrão, gente, uma pessoa muito focada, uma pessoa muito espiritual, percebeu, isso não tá dando certo, vamos nos separar. Vai pra lá, que eu vou pra cá, e é isso, acabou. Gente, quantas vezes a gente precisa ter uma atitude assim, de é isso ou não é, preciso me livrar, preciso encerrar, preciso dizer não, preciso dizer chega. Quantas vezes a gente precisa tomar essa atitude, essa postura objetiva, direta, radical, de encerrar um ciclo que não está fazendo bem para nós, não está fazendo bem para a saúde mental, para a saúde física, para o seu propósito nessa vida. E essa situação pode ser com pessoas, né, como foi o caso de Abrão e Ló, pode ser em relação a relacionamentos, a amizades, a empregos, enfim, pode ser qualquer situação assim. Mas você sabe que está te atrapalhando. Você sabe que não está te fazendo bem e você permanece. Eu vou contar um exemplo meu, tá? Eu sempre tive o sonho de ter um emprego que me desse uma renda maior que um salário mínimo. Ainda mais jovem, né? Eu tinha 17 anos quando eu recebi essa proposta. Eu recebi a proposta, né, de um emprego e tal, de trabalhar com metas, ganhar muito dinheiro, não sei o quê. E eu fiquei tipo assim, caraca, Deus, que bênção grande, que bênção maravilhosa. Ai, então é isso, eu vou conseguir, eu vou dar o meu melhor. Gente, acho que uns 3 meses depois de tanto sufoco pra conseguir ir batendo as metas e ver o fruto ali do meu trabalho, né, o dinheiro entrando, ao invés de orar pra Deus, ó, me tirar desse emprego, não. Falava, Senhor, me ajude a ficar aqui. Senhor, me capacita para continuar aqui. Me ajude a ficar mais 3 meses. Me ajude a ficar aqui até completar um ano. Me ajude a ficar aqui até X tempo, até eu conseguir X dinheiro, até eu conseguir conquistar tal coisa. E eu fiquei assim, gente. Paguei CNH, comprei um iPhone novo, né, o iPhone 15. Enfim, fiz muitos investimentos através desse emprego. E realmente, tipo assim, foi uma bênção, mas que custou muito caro a minha saúde mental. Gente, tinha dias que eu não tinha mais paciência pra nada. Eu vivia irritada, estressada. Ó, o meu pavio curtíssimo. Qualquer coisa que as pessoas falavam, eu já ficava assim, já surtada, querendo brigar, querendo me isolar, querendo, sabe, me esconder só pra ter paz. Porque a minha paz era estar só. A minha paz era ficar só no meu quarto assistindo. E, gente, quando eu percebi isso, que eu estava nesse nível, eu estava esquecendo de quem eu era, de quem estava comigo, né? Deus. Era simples, era tudo simples, era só dizer para Deus me tirar de lá antes. Mas eu pedia para que Deus me mantesse lá, porque eu queria os frutos, né? Mas nem todos os frutos que a gente quer valem a pena. Às vezes eles trazem mais malefícios do que realmente prazeres, né? Do que satisfação. Vamos supor que você ganhe benefício com... Tá, energético. Energético é um ótimo exemplo.
todo mundo quer energético pra ficar com energia, né? Energético, traz energia. Enfim, todo mundo quer tomar energético pra ficar com energia, pra, sei lá, fazer uma prova, pra estar com os amigos e, sabe, virar à noite. Todo mundo quer energético pra isso. Então, isso é o benefício. Energia, top, benefício. Mas, qual é o malefício do energético? Hipertensão, eu acho. Como é o nome do seu cardíaco? Problemas cardíacos. Você acha que compensa arriscar tanto assim a sua saúde só por causa de um tempo com muita energia? Se você acha, eu não posso fazer nada por você, tá, meu irmão, minha irmã? Eu vou só orar mesmo pra Deus te dar juízo. Mas eu estava disposta, gente, a acabar com minha saúde mental, a acabar com os meus momentos de lazer, a acabar com a minha, não posso dizer, com o meu tempo de qualidade com as pessoas que eu amo, com minha família, a ter muito menos tempo pra obra de Deus, a fazer as coisas de qualquer jeito que não dava tempo de fazer nada. Gente, inclusive prejudicou os meus estudos, tá? Porque eu não tinha tempo pra estudar. E eu tava recebendo pancada de todos os lados da minha vida. Por quê? Porque não era pra eu estar fazendo aquilo. Nem tudo que parece bom é da vontade de Deus. Entende isso? Às vezes, Deus só concede alguma coisa porque a gente pediu. Eu vi alguém falando isso e eu fiquei com isso na cabeça. Nem tudo que Deus dá é porque Ele queria te dar, mas porque você pediu pra Ele. Então, muito cuidado com o que você pede pra Deus. É por isso que a gente tem que sempre falar que seja feita a tua vontade, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade não é. A gente não sabe do dia de amanhã, a gente não conhece as pessoas, a gente não conhece a nossa mente, tipo, como é que ela vai ficar em determinadas situações se você escolher tal coisa. Entendi isso, gente? Então tem muitas coisas que a gente escolhe sem pensar antes do que deveria ser em relação à vontade de Deus. Então, hoje, vamos refletir sobre isso. O que você tem escolhido para sua vida? Com o que você tem sonhado? O que você tem almejado, desejado tanto, se esforçado tanto? Mas é uma moto, gente! E se você se esforçar tanto para comprar uma moto, você morre, tipo, no dia seguinte você compra? Porque não era da vontade de Deus se você tivesse uma moto. Tá, eu tô usando um exemplo assim horrível, mas eu tô só dando um exemplo para você entender o que eu estou querendo dizer. Temos que lembrar que Deus nos ama muito. Mais do que qualquer pessoa neste mundo irá te amar. Mais do que a sua mãe. Mais do que qualquer pessoa que você acha que te ama demais. Deus te ama muito mais. O amor dele é imensurável. É grandioso, sabe? Supre tudo. Então, ele não quer o seu mal de forma alguma. Quando a gente entende isso, a gente começa a falar, Senhor, que seja feita a tua vontade. A gente começa a confiar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque às vezes você está planejando um futuro tão diferente daquilo que Deus quis que você sonhasse, daquilo que Deus preparou para você. O que é melhor? Viver todos os seus sonhos exatamente como você desejou a vida toda, ou viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ficou tão lógico que é a melhor essa opção, né? Mas, gente, é porque a gente se envolve muito emocionalmente nas coisas. A gente deseja tanto, a gente fica ansioso por aquilo, a gente cria aquela ambição de eu vou conseguir, eu preciso, tem que ser assim, tem que ser assado. E a gente começa a ficar ansioso, a gente começa a querer o controle de tudo, mas a vida com Deus não é assim. A gente precisa ceder, a gente precisa deixar que Ele assuma o controle e seja o centro das nossas vidas. A gente precisa acreditar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável e confiar nela e permitir e desejar que ela se cumpra. Então essa é a diferença de uma vida com Deus e uma vida sem Deus. Muitas vezes abrir mão de nossos sonhos, daqueles sonhos que a gente carregou a vida inteira, porque a gente reconheceu que não era o que Deus queria. Às vezes a pessoa que você está se relacionando não é a pessoa que Deus queria que você se relacionasse. Por quê? Porque está te afastando de Deus, porque está te afastando da sua família, porque está te fazendo esquecer da sua essência. E quantas vezes a gente fica perdido porque está apaixonado e a gente se esquece daquilo que realmente importa, que é quando Deus está ali naquela união, naquele relacionamento. E se Ele não é o centro da relação, gente, não é o sentido. Julgo desigual não é vida pra ninguém, pelo amor de Deus. Como é que vai unir a luz com as trevas? Não tem como. Eu não tinha planejado nada disso, tá? Então eu tô só permitindo que Deus fale. Julgo desigual. Fuja de julgo.
desigual. Se você tá tentando ter uma vida com Deus, você tá se relacionando com alguém que tá nem aí pra Deus, que alguém que não quer nem pisar o pé na igreja, porque não suporta o ambiente, a gente cai fora agora. Agora que Deus tá mandando você cair fora agora. E outra, aquilo que nos afasta de Deus é o pecado e nada mais. E o pecado vem justamente disso, fazer o que não agrada a Deus, escolher, desejar aquilo que não agrada a Deus. Então vamos repensar as escolhas que estamos tomando, vamos repensar os sonhos, os planejamentos que estamos fazendo para nossas vidas e as pessoas que estamos escolhendo para estar conosco. Esse é o vídeo de hoje, pesado. E é só o segundo dia. Então, é isso, gente. Obrigada por ter assistido até aqui. Espero que você tenha assistido até aqui. E fique atento, né? Que o próximo vídeo vai sair dia seguinte. Sempre dia seguinte. Deus nos dê força e perseverança. Amém. Beijo!